Bom, gente, nessa lista 7, o primeiro exercício fala da tal da gamela. E a gamela nada mais é do que uma cuia, uma coisa com esse tipo de formato assim, né? E aí o que a gente precisa é identificar cada uma das superfícies que formam o sólido. Então a primeira delas é o z igual a 4y ao quadrado, que é, quando eu olho para o plano YZ, ele é só uma parábola. Quando eu acrescento o eixo x, então esse cara corre sobre o eixo x, e aí eu tenho esse cilindro parabólico azul que está aqui. Né? Então essa é a primeira das superfícies. Depois a gente tem o plano z igual a 4, que é um plano paralelo ao plano xy, na altura 4 aqui no eixo z. Né? E dos lados eu tenho esses dois planos verdes, que é o x igual a 1, que está aqui, e o x igual a menos 1, que está lá atrás. Então, com isso, eu tenho esse sólido todo delimitado aqui. Bom, quais são as variações? A variação de z, antes de olhar as variações, é importante a gente encontrar esses pontos aqui, ó, que são as interseções do plano azul, da superfície azul com a rosa, né? Qual é o valor de y nessas interseções, porque a gente vai precisar disso. Então, a interseção das duas superfícies se dá quando esses dois são iguais, então basta eu igualar o 4y² com 4, eu vou ter o y igual a mais ou menos 1, tá? Que dá esse valor aqui e o valor lá de trás aqui, ó. Esse valorzinho aqui. Então, o y vai variar nesse intervalo aqui. Muito bem, então vamos lá. Variação de z. Variação de z vai do azul para o rosa. Né? Se eu pensar em variação de z nesse sentido espacial, ele entra no sólido quando ele passa pela superfície azul e sai quando ele passa da superfície rosa. Então, a variação de z vai do cilindro até o plano. Feita essa variação, eu posso olhar para a sombra que essa superfície faz no plano xy. E, embora eu tenha deixado claro que isso aqui está fora de escala, né, é importante observar que o y, a sombra que essa superfície faz no plano xy, é a mesma sombra do plano rosa. Né? É isso que eu vou ter quando eu projetar. Agora que eu projeto, ele cai nesses quatro cantos aqui. Certo? Aqui e lá atrás. Lá. Aqui. Então, a sombra que ele faz é essa. Ou seja, o y varia de menos 1 até 1 e o x varia de menos 1 até 1. Ou seja, efetivamente, essa figura aqui é um quadrado. Né? Em escala, eu teria isso aqui. Isso aqui seria um quadrado. Muito bem. E aí, dentro desse quadrado, é a variação mais simples que existe. Né? O y variando de menos 1 a 1 e o x variando de menos 1 a 1. Tá joia? Então, o cálculo dessa interseção, porque esses valores aqui, a gente só encontra fazendo essa conta. Então, essa conta precisa aparecer, está valendo meio. As variações valem um ponto. E aí a gente parte para montar a integral que vai dar o sólido desse cilindro. Né? Então, aqui, ó, a massa, uma vez que a gente está falando em encontrar o centro de massa com densidade constante, a massa vai ser a integral da densidade. Né? Então, vou colocar aqui as variações e a gente vai, nesse caso, a gente vai considerar essa densidade igual a 1, uma vez que eu estou calculando o centro de massa. Né? Porque a densidade aparece aqui em cima, vai aparecer aqui embaixo, e aí no fundo elas vão se cancelar, então eu posso considerar como sendo 1. Então, fazendo as contas, a massa dá 32 terços. Né? Outro fator importante, eu posso já dizer que o x barra e o y barra serão zeros
uma vez que o sólido que eu tenho é simétrico em relação a esses dois eixos. E como a densidade é constante, né, quando a gente olha lá para o gráfico, como o sólido ele é simétrico em relação ao eixo x e é simétrico em relação ao eixo y, a coordenada x barra vai estar na metade e a coordenada y barra também, ou seja, eles vão ter que estar no centro do sólido. Se a densidade não fosse constante, eu não poderia fazer essa conclusão, a menos que a densidade também fosse simétrica. Tá? Então, esses dois aqui, eu não preciso fazer contas. Eu posso simplesmente justificar pela simetria. Tá? Muito bem, então, encontrei a massa, agora falta encontrar o valor do mxy. Né? Então, vamos lá. Esse exercício é grande. Né? Quem foi o louco que escolheu? Ó, o mxy, eu vou pegar a mesma, os limites de integração são sempre os mesmos, e nesse caso, eu tenho z, eu teria o delta aqui, certo? Mas como eu escolhi o delta igual a 1, eu não preciso mais do delta. Fazendo as contas, eu tenho esse valor, consequentemente, o z barra vai dar 12 quintos, e aí o meu centro de massas é esse aqui, certo? Além disso, né, além do centro de massa, tem também os momentos de inércia, né, os 3 momentos. Aqui, no momento de inércia, eu já posso considerar a densidade como sendo uma constante. Tá? Eu não preciso manter a densidade igual a 1. Tá? Então, o momento... Mas se você manter a densidade igual a 1, não tem problema. Mas você pode deixar claro que a sua densidade é constante inserindo uma constante aqui. Tá bom? Então, o primeiro momento que eu calculei foi o momento de inércia em relação ao eixo z, e aí aparece aqui a distância ao eixo z de qualquer ponto, né, que vai dar isso aqui. Então, fazendo os cálculos, eu chego nesse valor aqui. Tá? Os cálculos estão todos, eu fiz o mais passo a passo possível, eu espero que isso seja compreensível para vocês. Muito bem. O segundo momento que eu calculei foi em relação ao eixo y, e aí a gente tem aqui x² mais z², que é a distância ao eixo y de qualquer ponto do espaço. E fazendo as contas, a gente chega nesse número maluco aqui, 4.832 sobre 63C. Esse C vai aparecer nos 3 porque eu estou considerando a densidade constante. Se você considerou 1, você não vai ter esse valor. E tudo bem também. Por fim, a momento de inércia em relação ao eixo x, quando a gente faz todas as contas, dá um número mais maluco ainda, que é esse 7.904 sobre 105. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.